A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no templo mais uma vez para ministrar a palavra de Deus, desta vez para substituir a pregação que faríamos na reunião de domingo. Nesta noite de domingo, nós não conseguimos fazer a gravação, em compensação, hoje está sendo feito este momento de ministração e certamente a palavra de Deus encontrará o seu coração pronto para recebê-la pelo Espírito Santo. O texto que vou ler está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 43, diz assim, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Um momento de oração para falar na sequência, ajudados pelo Espírito Santo, a respeito do poder da linguagem espiritual. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, rogamos ao Senhor a necessária ajuda do Espírito Santo. Nós sabemos que a ministração da Tua palavra, ó Deus, é algo sobrenatural, que só atinge o objetivo se for pelo Espírito Santo do Senhor. E nós pedimos ao Senhor que esta graça, mais uma vez, aconteça conosco, tanto para quem ministra, quanto para aquele que está sendo ministrado. É esta oração que fazemos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Falar a respeito do poder da linguagem espiritual. Linguagem, uma definição aqui, é a faculdade de expressão audível e articulada do homem, conjunto de sinais falados, escritos ou gesticulados, de que serve o homem para exprimir suas ideias e sentimento. Qualquer meio que sirva para exprimir sensações ou ideias. Na verdade, não é bem uma definição, é o significado no dicionário da língua portuguesa. É isto que significa linguagem. Jesus está trazendo aqui uma informação que faz com que este assunto tenha a nossa atenção, nos preocupe, de certa forma, com este tema. Este é um tema amplo. Para falar a respeito de linguagem, a gente teria que explicar muitas coisas e não vou entrar em detalhes sobre a diferença entre linguagem, língua, não. O que queremos, na verdade, é valorizar o que Jesus está valorizando na explicação desta palavra. E vou ler ainda um outro texto da Bíblia para você ter uma noção melhor do que é isto que estamos falando neste momento. No versículo de número 13, do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, está escrito assim, é por isso que eu uso estas histórias, para que o povo ouça e veja, mas não entenda. E isto cumpre a profecia de Isaías, profecia que dizia, eles ouvem, mas não entendem, eles olham, mas não veem, porque os seus corações estão cheios e pesados, seus ouvidos estão fechados e fecharam de tal maneira que não verão, não ouvirão, não entenderão, não se voltarão para Deus, nem vão querer ser curados por mim. Se você pegar esse mesmo texto aqui na linguagem de hoje, vai entender ainda melhor esta informação. Na linguagem de hoje está escrito assim, versículo 13 ainda, do capítulo 13 de Mateus. É por isto que eu uso parábolas, para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos,
fecharam os seus olhos. Se eles não tivessem feito isto, os seus olhos poderiam ver, os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Então, observem qual é a importância deste tema. Jesus está informando que o cumprimento da profecia de Isaías traz este contexto que ele coloca aqui. Na verdade, as parábolas que ele conta, as palavras que ele fala, e as pessoas não conseguem entender, mas ele afirma que se tivessem entendido, eles se voltariam para Deus e Deus os curaria. Então, observem como é sério isto. Preste atenção na seriedade deste tema. Não entender a linguagem de Jesus equivale a perder a maior de todas as chances, a possibilidade, a oportunidade da salvação. Jesus está dizendo isto. Ele está dizendo que se o povo que não entendeu, se o povo que não compreendeu a sua linguagem, ele pergunta: por que vocês não conseguem entender a minha linguagem? É porque vocês não são capazes de ouvir a minha palavra. É lógico que ele não está falando de serem surdos simplesmente. Em uma oportunidade anterior, eu já preguei uma mensagem sobre os 5 sentidos do espírito: visão, audição, paladar, olfato e tato, na dimensão espiritual. Naquela ocasião, nós mostramos dentro da Bíblia Sagrada a verdade deste fato. O livro de Apocalipse, por exemplo, vai encerrar uma parte da carta às igrejas, ou quando ele vai escrever às igrejas, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando Jesus diz quem tem ouvidos, ouça, ele não está falando sobre ter isto aqui. Ele não está falando sobre ser surdo ou não ser surdo. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que tem gente que ouve, mas não consegue ouvir, não tem ouvidos espirituais. Nesse mesmo contexto do versículo que li inicialmente, ele vai afirmar isto. Ele vai falar de ouvidos que não conseguem ouvir, de olhos que não conseguem ver. Estamos falando de coisas espirituais. Agora, vamos pensar um pouco a respeito do tema da linguagem. Nós poderíamos aqui usar uma dezena de ilustrações a respeito disto. Tá? Poderíamos, por exemplo, vou começar falando de algo que tem chamado a minha atenção, que é a linguagem jurídica. Para quem me acompanha, sabe que também advogo. Eu não sou advogado, eu estou advogado, eu sou cristão. Tá? E a linguagem jurídica é algo um tanto diferenciado. Recentemente, uma colega de trabalho havia recebido um documento, uma proposta de uma equipe de São Paulo para apresentar uma ação que ela teria direito a respeito dos seus reajustes no local onde trabalha. Eu dei uma olhada, analisei, e ela procurou o departamento pessoal do local e mandou a informação para aquele escritório de advocacia, mandou as cópias dos seus olerites e explicou, dizendo que a proposta, de fato, não se aplicaria a ela, porque já estava incorporado no salário dela. Ela mandou e-mail, ligou, fez ligações, mas a resposta da equipe dos advogados era sempre o seguinte: você tem esse direito. Nós podemos entrar com esta ação que você tem esse direito. Então ela pediu que eu a ajudasse nisto, que fizesse para esse escritório um pedido de informações, de esclarecimento a respeito.
Eu escrevi menos de uma lauda, menos de uma folha de papel A4, poucas linhas, usando uma linguagem jurídica, e na devolutiva disseram, nós observamos os documentos que nos informou, que nos enviou, e descobrimos que realmente já está incorporado, você não tem condições realmente de entrar com esta ação. Ela ficou meio que indignada, falando, só porque usou a linguagem jurídica, foi usada a linguagem jurídica e aquilo que eu tentei por telefone, eu tentei explicar o mesmo que você falou, eu falei também. Por que eles insistiam que eu poderia entrar com esta ação e agora, e só porque você mandou? Então entenda que a linguagem jurídica não é alguma coisa que as pessoas que não conhecem a linguagem jurídica tenham facilidade. Muitas vezes as pessoas me procuram para ler alguma coisa, dizendo, olha, saiu aqui um resultado, eu não sei, eu leio, mas eu não entendo, porque estamos falando de uma linguagem diferente. Tá? Essa é uma ilustração. Alguém lê o texto inteiro, está ali a resposta, tem toda a informação ali, alguém que conhece a linguagem jurídica, com facilidade, lê aquele texto e fala, olha, o que está dizendo é isto aqui, com facilidade. Isso é só uma ilustração, mas existe também a ilustração da linguagem. Eu não estou falando que de repente vai dar a entender que estejamos falando de cultura, não é disso que eu estou falando. Não estamos falando de cultura, de alguém ter uma cultura melhor, de alguém ser mais inteligente ou menos inteligente. O Evangelho não exige que você seja intelectual para entender o Evangelho. Eu vou dar um outro exemplo agora, que é a questão da linguagem animal. Existem pessoas que trabalham neste meio, e você deve conhecer um na TV, tem alguém que apresenta um programa a respeito disto, tem um que fala, que conhece com maior facilidade a linguagem dos cães, o adestrador de cães. Ele faz coisas que você fala, como pode ser isto? Eu acompanhei algo que você fala, meu Deus, isso não é possível. Ele fez um risco no chão, na porta da saída de um ambiente. Sempre que abria aquele portão, o cão saía correndo e eles tinham dificuldade. Ele fez um risco e falou, ele não vai passar mais daqui. Dentro de pouco tempo, podia abrir aquele portão, o cachorro chegava até onde aquela linha imaginária, ele não riscou, foi só uma linha imaginária, ele falou, esse cachorro não vai passar mais daqui, ó. Ele consegue adestrar os cães de uma forma que outras pessoas não conseguem, porque ele entende a linguagem desses animais. Ele consegue falar com esses cães, ele consegue passar comandos para esses cachorros que outras pessoas não conseguem. E também consegue entender o feedback que este animal está passando para ele, de maneira que existe ali um diálogo. Então aquilo que eu não consigo por não conhecer esta linguagem, ele consegue com facilidade. Você já viu um outro que faz quase que a mesma coisa, uma outra pessoa, só que ele faz isso com gatos. O gato arranha e fala, não tem jeito, eu vou ter que dar fim nesse gato, não tem jeito mais. E ele consegue fazer coisas que você também olha e fala, puxa vida, como ele consegue fazer isso? É porque ele conhece em linguagem que nós não conhecemos. Recentemente, alguém me perguntou, enquanto saíamos do trabalho, caminhando para a saída, alguém me perguntou, você acha, tinha formigas no chão, perguntou, você acha que elas conversam, que existe uma linguagem? Eu disse, não acho, eu tenho certeza disto. Como você acha que elas seguem uma trilha? Como você acha, existe uma linguagem entre elas que só elas conseguem entender? Tá? Então, há um poder muito grande na linguagem. Eu poderia falar sobre linguagem de computador. Quem conhece linguagem de computador, poderia falar sobre a língua. Aí, a língua é uma das partes da linguagem. Quem conhece hoje bem essas duas coisas, linguagem de computador,
e fala bem o inglês, ele tem o seu emprego garantido, ele não fica desempregado nunca mais, porque ele conhece, ele está naquilo que o mercado hoje tem falta, porque as pessoas não conseguem entender a linguagem de computador e não conseguem falar inglês também. Alguém fala inglês, fala o quê? Eu não estou entendendo nada. Então, quem domina, quem conhece bem a linguagem de computador e domina o inglês, ele tem muita facilidade para conseguir o emprego. Então, estamos falando do quê? Estamos falando de linguagem. Estamos falando da linguagem, do poder existente na linguagem. Eu usei aqui várias ilustrações para entendermos a importância disto. Tá? Então, a linguagem é algo que precisa de uma atenção especial. É necessário que haja uma atenção especial para este tema. Olha só, Jesus está falando aqui que aquele povo não consegue entender a sua linguagem. E está dizendo que se eles conseguissem entender a sua linguagem, eles seriam curados. Existem coisas no mundo espiritual, assim como nessas ilustrações que usei até agora, que só será alcançado se conseguirmos entender este tema, nos importarmos com esse tema e não só começar a entender a linguagem de Deus, como também aprender a falar uma língua que Deus gosta de ouvir. Deus entende todas as linguagens, é verdade, mas existe uma linguagem própria que Ele gosta de se comunicar com as pessoas a respeito disto. Você observa que quando Moisés ia falar com Deus, até mesmo aquilo que Deus parece que já havia decidido, ele falava, não vou voltar atrás, não adianta você falar comigo, eu não vou voltar atrás. E de repente, Moisés começava a conversar com ele, usando uma linguagem espiritual. E naquele momento, Deus dizia, tá bem, eu vou... A última ministração que eu fiz, falei sobre isso, falei sobre a presença de Deus. Quando o povo fez aquele bezerro de ouro, um pecado horrível, Deus falou assim, ó, vai, leva o povo para a terra, vai, eu não vou mais, eu vou mandar o meu anjo, eu não vou mais no meio de vocês. A minha presença não vai mais com vocês. Moisés começou a conversar com Deus. Você vai ver que não foi uma oração tão longa assim. Mas ele começa a usar uma linguagem que agrada aos ouvidos e o coração de Deus. Com poucas palavras, Deus já havia dito para Moisés, eu vou fazer o que você está falando. Eu vou no meio de vocês. Não vou destruir esse povo, eu vou no meio de vocês. Tá? Eu vou fazer mais, eu vou fazer o que você está me pedindo também. Aí Moisés ele chega a dizer, então me mostra a tua glória. E Deus diz, olha, eu terei misericórdia de quem eu tiver. Vou mostrar, aí você vai se lembrar da composição da canção que fala sobre a fenda da rocha. Deus diz assim, olha, o meu rosto você não vai ver, mas eu vou fazer passar por você toda a minha glória. Eu vou passar, você vai ficar numa fenda de uma rocha, eu vou colocar a mão quando passar e você me verá pelas costas. E você vai observar que no mesmo momento que Deus estava querendo destruir o povo, Deus agora se revela a Moisés de uma maneira como ele nunca tinha revelado antes. Estou falando de uma linguagem espiritual, linguagem que é própria, uma linguagem que, inclusive, define a vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. Porque vocês não conseguem entender a minha linguagem. Eu não vou tratar também o tema da razão. Porque aqui o próprio Jesus está dizendo, vocês não são meus filhos, vocês são filhos do diabo. Essa é a razão que vocês não conseguem entender a minha linguagem. Eu não estou falando com filhos do diabo. Eu acredito que eu esteja falando com filhos de Deus. E se você é filho de Deus, precisa aprender a falar a linguagem espiritual, precisa aprender a entender a linguagem espiritual, a descobrir
que o mundo espiritual tem uma linguagem própria. Eu não estou falando de confissão positiva. Eu não estou falando de frases de efeito. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de linguagem espiritual. A pergunta que Jesus está fazendo aqui: por que vocês não conseguem entender a minha linguagem? Por que vocês não conseguem entender o que eu estou falando? Vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, vocês não têm ouvido, é mais ou menos isso. Vocês são surdos espiritualmente falando, vocês não têm olhos, vocês são cegos espiritualmente falando. Ele não estava falando com cristãos, ele estava falando, nesse momento aqui, com aqueles que, de fato, professaram uma fé a princípio, mas fica claro que a fé não era genuína, fica claro que o coração estava longe de Deus. Mas eu não acredito que eu esteja ministrando para alguém cujo coração esteja longe de Deus. Eu acredito que eu estou falando com pessoas que o coração está perto, está querendo buscar a Deus. E deixa eu dizer isto para você, que a linguagem espiritual faz toda a diferença. Deus não fala do mesmo jeito que a gente fala, mesmo porque a palavra de Deus é diferente da nossa. Nossa palavra é um meio de comunicação, mas a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus limpa o ser humano. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então não é ouvir um discurso. O que você está ouvindo agora? Está ouvindo um discurso pastoral? Ou neste momento em que estou pregando a palavra de Deus, você está focado em um mundo espiritual? Você entendeu aquela primeira oração que fizemos, pedindo ajuda? Por que você acha que peço a ajuda do Espírito Santo antes da oração? Você acha que é simplesmente parte de um ritual? É só parte da liturgia cristã, é isto? Não, para começar uma pregação tem que fazer uma oração. Além de fazer oração, ainda levanta a mão. É algo... Não, isso não é ritualística. Isto é necessidade real. A última ministração que fiz aqui, algumas pessoas postaram lá no grupo, dizendo ter sentido a presença de Deus. Por quê? Você acha que eu sou capaz de produzir a presença de Deus? Não, mas falei uma linguagem espiritual e pessoas espirituais ouviram não o meu discurso, mas ouviram a voz de Deus, ouviram a presença de Deus, sentiram a presença de Deus no lugar onde estavam, e é disto que eu estou falando. Eu estou falando de você não ficar prestando atenção. Se a posição, eu fico aqui olhando porque a bateria do microfone às vezes acaba, você viu eu trocando no meio aqui, e não, o microfone está mal posicionado, o pastor faz uns gestos, porque eu não estou acostumado a falar assim. A gente anda na hora da pregação. Quando fazemos culto presencial, a gente não fica parado no mesmo lugar, e aí pregar assim, a gente perde um pouco até. Aí alguém fala: não, mas não estou preocupado se você está gostando da minha postura, se você não está gostando da minha postura, se o meu R, porque eu sou do estado de Minas, né, apesar de ter sido criado no estado de São Paulo, se ele é linguagem caipira ou se não é linguagem caipira, eu não estou preocupado com isso. Eu quero saber o seguinte: você entende a linguagem espiritual? Você ouve a voz de Deus ao invés de ouvir um pregador falando simplesmente? Jesus disse isso, inclusive. Ele disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, ouvem a minha voz. Isso é característica de um verdadeiro cristianismo, inclusive. Ouvir a voz do bom pastor, ouvir a voz de Jesus, conhecer a linguagem. Quem estou percebendo, é Deus que está falando, só pode ser a linguagem espiritual, porque essa linguagem espiritual, ela não é a mesma coisa que simplesmente um amontoado de palavras. Deus, às vezes, em uma frase simples, retira conteúdo capaz de produzir salvação. Existem muitos e muitos testemunhos. Tem um livro escrito, inclusive, a respeito de uma pessoa
que estava acamada, desenganada pela medicina. O escritor do livro diz: nós acreditávamos que o anjo da morte estava rondando a nossa casa. Eu acreditava que a minha esposa iria morrer, ele diz isto, porque ela piorava a cada dia, uma doença degenerativa incurável, e ele diz que de repente, em um certo momento, ele está lendo a Bíblia, e ele lê um salmo, e naquele salmo está escrito assim: o Senhor é a fortaleza da minha alma. A mulher está meio sem compreender aquilo. Ele diz assim: bem, você entendeu? Você está vendo o que está escrito aqui? Ela já tinha lido aquilo várias vezes. Ela não está prestando tanta atenção. Fala: amor, preste atenção. O Senhor é a fortaleza da tua alma. Se o Senhor é a fortaleza da tua alma, você não precisa ficar deitada nesta cama. Você pode se levantar. Olha só, é um salmo que você já leu de repente, mas naquele momento de leitura, foi muito mais do que a leitura de um texto simples da Bíblia. A linguagem espiritual saltou da letra e veio para o mundo físico, trazendo o sobrenatural. Aquela mulher conseguiu entender pelo Espírito Santo, ela se levantou da sua cama, ficou totalmente curada, para nunca mais voltar para aquela cama, para ficar totalmente curada definitivamente. Aí você fala: meu Deus, então eu preciso, que salmo é este? Não, eu não estou, está cheio de gente que acha que é simpatia. Deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Ah, não, isso aqui é para expulsar os espíritos. Ah, isso aqui... Filho, Salmo 91 não expulsa espírito, não. Linguagem espiritual é algo que nós precisamos aprender a falar e precisamos aprender a ouvir. O que Deus tem para falar comigo no meio desta pregação? O que Deus está tratando comigo? Quem conhece linguagem espiritual, quem sabe que Deus fala, e Ele fala de verdade. Quando eu digo que Deus fala, alguém fala: o senhor está querendo dizer que Deus fala com você, pastor? Eu perguntaria: e você está querendo dizer, que é crente, que Deus não fala com você? Essa é uma característica de um verdadeiro cristão. Se eu sou cristão, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas conhecem a minha voz. Então, querido, o desejo sincero do meu coração é que você, se já conhece a linguagem espiritual, entenda isto. E com todo o seu coração, comece a pensar nisto e dizer: eu preciso aprender melhor essa linguagem espiritual. Não estou dizendo para você que eu domine essa linguagem, ou que você vá chegar em um momento que domine essa linguagem. Não. Essa linguagem é muito ampla, e quanto mais aprendermos a ouvir Jesus, a ouvir Deus, a ouvir o Espírito Santo, tanto mais privilegiados, tanto mais abençoados nós seremos. Porque Deus tem milagres para nós, que estão aqui na sua palavra, nas suas escrituras sagradas. O Espírito Santo já está conosco, a Bíblia já está aqui. Este é o tempo da graça. Nós precisamos aprender a nos importar um pouco mais com a linguagem espiritual, aprender a ouvir Deus na língua de Deus e falar com Deus na sua língua também. É isto que tenho para ministrar nesta oportunidade, e oro com você em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, oro agora para que a linguagem espiritual não seja algo estranho para quem está ouvindo essa ministração, Senhor. Ó Deus, que eu não esteja falando inglês para quem não sabe falar inglês ou não entende a língua. Meu Deus, que eu esteja falando com pessoas espirituais, porque as pessoas espirituais conseguem discernir as coisas espirituais. Em nome de Jesus, fala com aqueles que me ouvem agora, Senhor. Fala com aqueles que estão orando comigo agora, Senhor. Ajuda esta pessoa a entender a linguagem espiritual. Se o ouvido ainda não está aberto, abre esses ouvidos, Senhor. Abre esses olhos para que possa ver. Como diz a letra da canção: Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Senhor,
em nome de Jesus. Ajuda-nos, ensina-nos, instrui-nos na linguagem espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.